Pode? Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou a professora Cristiane França e a gente vai falar um pouco sobre a resolução de problemas. Tem muita coisa para falar, muita coisa importante. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tive com as professoras pedagogas, que eu fiz um treinamento com elas sobre resolução de problemas e também sobre a experiência que eu tenho treinando os meus alunos, tanto no PIC como no BMAP na escola e em todo lugar aí que eu fui utilizando a metodologia. Então é assim, antes de falar de metodologia de problemas, a gente tem que falar das Olimpíadas. Por que as Olimpíadas de Matemática hoje? Gente, Olimpíada de Matemática é muito legal no momento que a criança se interessa. Ela tem que descobrir essas Olimpíadas. Olha lá, ela desperta o interesse pelo estudo. Por quê? Porque eles gostam de competição. Agora, a moda da criançada é jogo. Os meus filhos ficam lá 24 horas no jogo e quando eles descobrem que a Olimpíada é um jogo, é uma competição, eles não querem mais sair. Tá? Então, realmente desperta o interesse. Outra coisa que também ajuda a despertar e manter o interesse. Esses alunos acabam sendo reconhecidos na escola, na comunidade, no grupo, com um diferencial. Eu tenho alguns alunos de uma cidade lá que teve a época que estava faltando gasolina, mas o ônibus dos meninos da matemática tinha combustível. Né? E quando esse grupo, por exemplo, tinha lá uns 20 alunos, quando eles não conseguem uma medalha, né? Porque todos ainda conseguem a menção honrosa, eles vão lá, professora, posso participar dos treinamentos? Mesmo sem estar vinculado? Claro, meu filho, venha. Eles querem continuar fazendo parte do grupo. Então, o reconhecimento por aquilo que ele está fazendo, por ser uma pessoa dedicada, é muito importante, tá? Então, olha só. O que as Olimpíadas, qual o objetivo das Olimpíadas no final, né? Eu olhei lá no site da UBMAP, no site da Canguru, elas objetivam a melhoria do ensino da matemática. Gente, isso é que a gente tem que pensar quando a gente vai lidar, principalmente com os pequenininhos. A gente quer melhorar o ensino da matemática e não descobrir quem é o melhor, não é isso? Então, a gente tem que buscar caminhos para melhorar. A inclusão social. Por quê? No momento que a gente está oferecendo um ensino diferente para todos, a gente está incluindo aquelas crianças que têm uma dificuldade, que estão fora ali, excluidinhos, eles vêm para o grupo. Outra coisa que é interessante aí, a gente fez treinamentos que tinham alunos de escolas particulares, fazem parte de uma família muito rica e tudo mais, e alunos paupérrimos, e eles estudavam juntos, e a gente não via diferença nenhuma. Tá? É muito legal isso, porque eles estão todos no mesmo espaço e o respeito e trabalho em equipe, em grupo, não faz diferença ali. Quem é rico, quem é pobre, quem é nada. A galera se ajuda e gosta de estar junto. Então, eu acho que aí está promovendo a inclusão social. A integração da escola, universidade, institutos de pesquisa e sociedade científica é verdade. Está aí a gente aqui hoje falando para o professor das Olimpíadas de Matemática, da matemática. Então, a gente está fazendo isso, integrando todo mundo. Ali, ó, aperfeiçoamento de professores. Tá bom, a gente foi lá, fez a licenciatura, sabe matemática, mas a gente tem que continuar estudando, porque o aperfeiçoamento não é só com relação à matemática, mas exatamente sobre isso, sobre a forma como a gente vai lidar com os alunos, a forma como a gente vai ensinar, certo? Favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada. Esses são os objetivos das Olimpíadas que estão aí nos sites e eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Não simplesmente descobrir quem é o melhor ou não, tá? Outra coisa, a Olimpíada de Matemática faz com que o aluno, olha, ir além da sala de aula. Ele vai além daquilo que você deu ali. Eu tenho muitos alunos lá, eles vêm me perguntar assunto que nem passaria na minha cabeça. Poxa, tinha um menino lá do 6º ano me perguntando sobre fatorial. E ele foi estudar. Na outra aula, o menino veio lá com a lista lá e então, eles estão indo além daquilo que é dado na sala de aula. Mas a gente tem que dar a chance e a abertura para isso, né? Tá bom. O que a gente precisa para trabalhar com as Olimpíadas? Os professores necessitam desenvolver e aumentar suas competências. É diferente de uma sala de aula, tá?
pessoal que já trabalhou com treinamento sabe que não é uma sala de aula tradicional, o professor é diferente, então a gente tem que se qualificar para isso. E os alunos devem ser preparados, isso é muito importante. Trabalhei em algumas escolas públicas que o aluno nem era informado que ia ter a prova. Chegava lá no dia, escola inteira, e eles, como? Não estou sabendo. Não é legal. Quando você prepara o aluno, quando você treina a resolução de problemas, quando você informa como funciona aquela Olimpíada, seja interna, externa, tudo isso faz parte da organização. Você tem um melhor rendimento. Poxa, o aluno vai saber quando é a prova, ele sabe quando vai sair o resultado da segunda fase, como é a prova da segunda fase, ele viu questões. É diferente do menino chegar lá, pronto, tem uma prova. Tá? Eu ouvi muita reclamação nas escolas por isso, porque a gente, em algumas situações, acaba não preparando e nem informando, tá? Que é pior ainda. Tá, gente? Então, ó, os alunos devem ser preparados, resolução de problemas, conhecer as regras de participação, cronogramas e estabelecer um plano de estudos. A gente pode e tem material disponível aí na internet para que eles sejam autodidatas e estudem sozinhos, como esses que eu falei, que estudam mesmo. Não, aqui. Vamos lá. Tá. E as Olimpíadas de Matemática nesses anos iniciais do ensino fundamental. O que a gente tem que pensar? Essas crianças que estão aí no fundamentalzinho lá, eu chamo assim, Fundamental 1, é ali que vai estruturar toda a base da educação, não é isso, gente? Por que a criança não gosta de matemática? Porque a professora dele não gostava ou não tinha conhecimento suficiente para aquilo e ele vai carregar isso para a vida inteira. Ela trabalhou com eles como? De uma forma, como fala? Que não raciocina, uma forma copia, como? Mecânica. E foi assim que seguiu, tá? Então, a gente tem que pensar na matemática lá no comecinho e as Olimpíadas vão ajudar. Tá? Eu fiz um treinamento com essas professoras pedagogas lá em Coruripe, elas eram muito interessadas, muito interessante, porque elas tinham dificuldade, a gente colocou todas as pedagogas lá numa sala, tinha 80 e poucas professoras, e elas iam entendendo e vendo como abordar. Elas têm dificuldade no conteúdo, porque na faculdade delas de pedagogia tem um semestre, outro que tem matemática, né? Pouquíssima matemática, e a gente precisa ajudar. E também elas querem participar. Não teve ninguém que falou assim, não gostei disso, eu não quero. Elas estavam muito interessadas, tá? Então a gente tem que realmente divulgar essa informação, quem é matemática ou quem não é, para que eles consigam usar essa metodologia com os alunos. Uma Olimpíada não é difícil fazer. Como o Edmilson falou, é só você pegar lá uma prova anterior, usa dentro da sua escola e usando da maneira correta, vai motivar os alunos a raciocinarem e não agirem mecanicamente, tá? Então, é a base do sistema educacional. Muito importante, então, a gente usar as Olimpíadas já no comecinho. Quanto mais cedo o estudante perceber a importância do estudo da matemática, mais proveitosos e estimulantes serão os seus anos de estudo. Poxa, muito legal, gostar da matemática, o cara não vai chegar no ensino médio, no terceiro ano, detestando chegar na sala de matemática, não é assim? Na aula de matemática. Então, se a gente começa direito, vai ter um andamento melhor. Tá, tudo bem aí, gente? A Olimpíada é legal, vai ajudar nossos alunos, os pequenininhos e todos os outros. Agora, antes da gente começar a falar sobre a resolução de problemas, tem uma questão muito interessante. O que é um exercício e o que é um problema? A gente tem que lidar com essas crianças com problemas, tá? Então, olha só, achei algumas definições, mas a gente vai falar. O que é um exercício? Vamos falar do exercício primeiro. Exercício é um conhecimento matemático já aprendido. Aplicação, ele aplica um algoritmo, uma fórmula. Ele já tem a solução na cabeça, né? Ele só faz, é um treino. O exercício é um treino, não é exercício, vou caminhar, estou fazendo exercício, eu sei andar, não estou aprendendo a andar. Então, pense nisso, exercício é repetitivo, não constrói conhecimento, ele só treina a habilidade. Tem um procedimento padrão,
serve para consolidar e automatizar técnicas, habilidades e procedimentos. Então, no nosso caso, um exercício não faz sentido usar. A gente quer o quê? Que o aluno aprenda a pensar, que o aluno seja crítico, que ele busque soluções. Então, a gente vai ter que usar um problema, tá? Problema. Exige reflexão, questionamentos e tomada de decisão. Poxa, diferente de um exercício, né? É igual quando eu ia na escola, era pequenininha, a professora ia lá e colocava assim, como que é? Copie o que está acima, né? Siga o modelo. Siga o modelo. Daí você ia seguindo o modelo, não sabia nem o que estava fazendo. Isso é exercício. Problema não, tem que ter reflexão, questionamentos e tomada de decisão. Situação é uma situação na qual se procura algo desconhecido. O aluno não tem nenhum algoritmo prévio que garanta a sua resolução. Ele não sabe como resolver aquilo, certo? Ele tem que achar uma maneira. E a gente vai orientar, conduzir para a resolução desse problema. Propõe uma invenção ou criação significativa do estudante que deve construir uma solução explicando o que pensou. Vamos lá. A metodologia de resolução de problema vai ajudar a gente a dividir as etapas e começar a formar essa cultura, essa nova maneira de escrever a resposta, que é um grande problema. Como o Edmilson falou, ele tem que entender como ele resolveu, mas ele também tem que escrever. Eu não sei vocês aí nos treinamentos, a maior dificuldade que eu encontro é o menino transferir aquele pensamento que ele teve para o papel, né? E a gente tem que entender isso, tá? E envolve algumas etapas, que é isso que a gente vai ver. Então, lá, revisando. Um problema, né? Para a resolução de problemas, a gente precisa de problemas. Um problema é aquele que é inédito. E exercício é aquele que a gente só segue o modelo. É um exercício. Lembra da ginástica, tá? Tá, e aonde a gente encontra esses problemas? Porque a gente vai ter que treinar os meninos. Eu coloquei no final do material, e aqui também tem. A gente pode consultar o site da Canguru, tem muito material para o nível A. Tem o da UBMEP, as provas anteriores. Então, a gente vai pegando esses problemas e trabalhando com as crianças. Vamos lá. Tá, outra coisa. Na hora de escolher o problema, eu fui lá no site da Canguru, peguei lá um problema para o nível A, eu quero achar um problema, um que seja adequado para aquela aula. Eu tenho que achar, ele tem que ser desafiador, tem que desafiar a criança, tem que ser real, interessante e ter um nível de dificuldade adequado. Aqui tem muita coisa para falar. O que desafia? Né? Por que desafiador? Para ele ter interesse em resolver. Ele vai querer competir, ele vai ter, igual o exemplo aqui, que o Edmilson mostrou, da data. Então, para mim é interessante, mas a gente tem que se colocar no lugar da criança, que seja lá do 3º, 4º, 5º, 6º ano, e pensar o que é interessante para ele. Esse problema é interessante para a criança? E aí a gente acha um programa que seja interessante, desafiador, real. Gente, nas aulas a gente ouve o tempo todo. Para que eu vou usar isso, professor? Para que eu vou usar isso? Tem muito problema real. Não precisa ficar calculando a distância até Marte, nenhuma loucura, assim, tudo bem que é importante, mas tem que ser alguma coisa que está ali no contato das crianças, tá? Vou te falar que eu assisto até os desenhos com os meus filhos, as séries, tudo que é estranho para ver, para montar historinhas que interessem os alunos, tá? É um caminho. Depois que eles vão se acostumando, a gente não precisa tanta elaboração, a gente já tem que... A verdade é assim, você tem que entender e conhecer a sua turma, né? E conforme o nível da sua turma, você vai encontrando material, você vai elaborando de acordo com os seus objetivos, tá? E ter o nível de dificuldade adequado. Isso é muito importante. Eu já vi crianças que ficam desinteressadas. Por quê? Porque ele vai fazer a prova e é muito difícil. Ele fala, não, isso não é de Deus, não. Não é? Vamos embora e não quero mais ver. Não, gente, não é assim. A gente não quer melhorar o ensino da matemática. Como? Colocando um negócio que a criança não consegue. Colocando um problema que não está adequado para aquela criança. Então, um problema para nós matemáticos é esse. A gente tem que se colocar no lugar de uma criança de 10 anos, de uma criança de 8, 9. Poxa, peraí,
né? Então, a gente tem que realmente entender a turma para selecionar. E isso aqui é muito importante. Se o problema é muito fácil, eu tenho um dos meus filhos, ele é muito metido. Ele vai lá e fala assim, isso é fácil, vou nem olhar, né? Como? Também desmotiva. Se é muito difícil, desmotiva. Então, a gente tem que ir mesclando os problemas para despertar o interesse deles, tá? Tá. Resolução de problemas. Vamos começar a pensar agora. Primeiro, para a gente trabalhar com resolução de problemas, o professor tem que se preparar. Não dá para chegar numa aula de treinamento de Olimpíada e pensar ali o que vai fazer. Olha, eu tenho a minha aula lá aos sábados, eu pego o material, eu uso o material do PIC ou do BMAP, eu assisto as videoaulas, eu resolvo os problemas, eu penso como eu vou conduzir a resolução de cada problema daquele e eu faço anotações. Eu sou o tipo do esforçado que estava ali do Edmilson, né? Realmente eu faço isso. Porque eu não quero chegar lá e não saber como conduzir a resolução, o que eu quero com aquele problema. Porque, assim, o professor tem que se preparar, tem que se organizar, tem que revisar qual conteúdo ele pode introduzir naquele problema. Então, é olhar cada problema com carinho. Minha amiga ali disse que faz isso e passa horas fazendo isso. Realmente é muito importante a gente se preparar, tá? Então, olha só, resolução de problemas. Abordagem diferenciada com ênfase no pensar, questionar e somente depois agir. Então, como a gente viu as crianças lá do terceiro, quarto, quer dizer, criança de maneira geral, acha que competição é fazer rápido. Então, o menino mal lê o negócio já quer responder. A gente tem que ensinar ele que resolução de problema, resolver um problema, você tem que pensar, você tem que questionar e depois resolver. Tem aluno que vai lá, faz uma rabisqueira, professora, calma menina, eu nem sentei ainda, nem li, não é? Calma, vamos ler, vamos lá, muita calma, tá? Outra, a resolução de problemas é centrada na aprendizagem do aluno, no processo de ensino-aprendizagem, na construção do conhecimento, tá? Lembra sempre, o nosso objetivo é melhorar a educação matemática, melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, é esse o foco. Esquece só competir. Não, a gente tem que melhorar a educação, a aprendizagem. Então, olha aqui que interessante esses objetivos que eu achei lá no livro do Dante. Objetivo da resolução de problema. Estimular o aluno a pensar, desenvolver o raciocínio lógico, ensinar a enfrentar novas situações e tornar as aulas mais interessantes e motivadoras. Galera, a gente está vivendo numa época que os jovens não sabem como resolver problema. Não é verdade? Problemas da vida cotidiana. Quando ele ganha um não, ele perde o chão, porque eles não sabem. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente também está preparando aquela criança, aquele jovem para o mundo, né? O não é importante. Errou, a gente vai achar outro caminho, a gente vai achar uma solução, tá? Então, vamos lá. O professor. Como o professor que vai lidar com resolução de problemas deve agir? Pessoal, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá? Primeiro, planejar as aulas. Acabou aquele negócio de não planejar a aula. A gente vai planejar. Talvez daqui uns 100 anos eu não precise mais planejar a minha aula, mas hoje eu preciso. Segundo, definir objetivos e a apresentação dos novos conceitos. Eu pego um problema, eu vou ler aquele problema, eu vou estudar aquele problema e eu tenho que pensar qual conceito eu posso introduzir aqui. Não é? Ele vai achar uma solução, mas eu também estou ensinando, não estou? Eu vou achar um caminho diferente, eu vou explicar para ele. Isso é muito importante, porque é a hora que a gente já fisgou a atenção do menino. Ele está interessado. Se ele achou um caminho e eu mostro outro, gente, vai vir outro que vai achar um terceiro caminho para a solução daquele problema, que a gente nunca imaginou. Então, a gente está construindo conhecimento, a gente está ensinando novas coisas, tá? Mas tem que planejar. Estudar os conteúdos. E estudar conteúdo não é só do nosso ponto de vista, né? Então, a gente está muito viciado a pensar da nossa maneira. Um exemplo, esses dias eu dei um problema lá para o meu filho de 10 anos, que
terminou o 4º ano, e o meu filho de 12. Eu fico testando com as crianças, né? E aí, o de 12 foi para o 8º agora. O de 10, eu já faria uma equação para resolver o problema. O de 12 fez lá uma equação meio do tipo dele, e o outro não fez nada e resolveu o problema. Meu filho, como é que você resolveu isso daqui? Uma criança, né? Ele falou assim, não, porque você tinha um aqui, tinha outro aqui, daí eu somei esse, com aqui, não sei o quê, e não deu certo. Não são maneiras diferentes? Então, eles conseguem, só que a gente tem que pensar do jeito deles também e aceitar a solução deles. Ó, resolver problemas e buscar soluções alternativas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, você não viu aquela solução, não é? A gente acha uma solução, porque a gente já está viciado com esse monte de X, Y, Z e altas coisas. A criança tem uma solução muito mais simples e a gente tem que aceitar, analisar criticamente cada caso e não simplesmente falar, está errado. Gente, está errado, saiu, não entra na sala. Está errado, mesmo que esteja muito errado, você fala assim, é interessante, então, mas tem um caminho que talvez a gente possa seguir que vai ter um resultado melhor. Porque o está errado, não, choca a criança também, né? Não, está errada, não sabe nada. Não, peraí, meu filho, olha, gostei, mas se você for meio por aqui, então a gente tem que conduzir o menino para um dos caminhos, mas também olhar as opções que eles trazem. Muito mais rápido, muito inteligente. Eles têm uma visão diferente da nossa. Estava resolvendo um problema lá de geometria, explicando ângulos, não sei o quê. O menino falou assim, professor, mas esse ângulo aqui não é 60 graus, porque aquele ali é 60, o outro também. Então tá. Quer dizer, ele teve uma visão diferente da minha. A gente tem que prestar atenção. Formular perguntas que direcionem os alunos às soluções. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. A resolução de problemas, a gente não dá a solução para o menino. Eu não dou de graça. Eu tenho que conduzir. O professor é um mediador da solução. Então, ele vai dando dica, ele vai ajudando conforme o nível de cada turma para o menino aprender o caminho, tá? E atuar como orientador, dicas e sinalizações. Vamos lá. Tá bom, mas quem é o cara, quem é a pessoa que definiu um método que a gente usa para a resolução de problemas? É o Jorge Poliya. Coloquei aí no material também o livro dele, muito legal, interessante, tem disponível por aí. Tem muita coisa na internet boa sobre isso. Então, olha só, Poliya, ele criou uma metodologia centrada na aprendizagem, na construção de uma sistemática de resolução de problemas. Então, ele criou um passo a passo. São 4 passos para a resolução de problemas, certo? Então, olha lá, 4 passos para a resolução de problemas. Primeiro passo, compreender o problema. Os nossos alunos têm dificuldade em interpretar um texto. Imagine um problema. Então, a gente tem que ajudar essas crianças a compreender o problema, tá? É muito importante. Olha só, ele tem que entender o que está escrito, ele tem que identificar quais são os dados e o que está sendo procurado naquele problema. Veja só, eu dou um problema para a criança, como esses que a gente viu aqui, eu vou mostrar um aí já já. Se entrega o problema na sala, como funciona? Ele lê, a gente peça para fazer uma leitura, depois a gente vai fazendo perguntas, porque às vezes é muito simples para mim, uma palavra que está ali, e para uma criança não. Então a gente vai perguntando, o que é um algarismo? O que é em sequência? Entendeu? Aí ele vai interpretando. Tem um problema aí que eu coloquei para vocês resolverem à tarde, que ele fala, para mim, é muito fácil porque é teoria de conjuntos. Eu já ia formular uma teoria lá, várias maneiras de resolver, porque tem um círculo, tem uma estrelinha, tem uma outra figura. Qual é o objeto que está dentro do círculo e do triângulo? Então, ao mesmo tempo dentro dos dois. Aí a criança recebeu e falou assim, não entendi. O que é isso? O que está dentro de um e do outro? Daí eu fui lá, olha, vamos pensar. Quem está aqui nessa sala agora? Nós dois. Quem está sentado na cadeira? Eu.
Então, quem está dentro da sala e sentado na cadeira? Eu. Então, ele começa a perceber, entendeu? Eu não fui lá e falei, é a estrelinha. Não, eu fui dando outros exemplos para que ele crie esse conhecimento. Daí eu falei assim, agora me dê um outro exemplo disso. Aí o moleque foi lá e criou, tá? Então, é assim, a gente tem que permitir que ele entenda, que ele interprete. E não é simplesmente explicar. Por quê? Porque na vida dele eu não vou estar lá do lado explicando, não é? Eu fui aqui passear ontem, fui lá pagar com o meu cartão de débito. Eu trouxe só um, porque eu sou uma pessoa muito esperta, saí lá do Maceió e trouxe um cartão de crédito e débito. Meu cartão não lia. Não lia. Não é um problema, gente? Não é um problema inédito, na minha vida né? Eu não tive que resolver? Tinha alguém do meu lado para falar alguma coisa? A mulher só falou, não lê. E aí? Você tem que achar uma solução para o seu problema, tá? Então, a gente tem que permitir que ele entenda o problema, tá? E não é fácil. Tem problemas que eles são textos, quanto maior, pior é. E quando tem figura, um problema que tenha texto e figura, é mais complicado deles entenderem. E eu vou falar, as professoras que eu treinei também têm dificuldade. Quando entra texto e figura, então a gente tem que realmente seguir com calma, fazendo perguntas, mostrando, olha, está falando a figura 1. Qual é a figura 1? Vamos lá. Ah, legal. Entendeu? E explicando com calma, mas sem dar resposta, dando dica, tá? Então, ali na compreensão do problema, ele precisa buscar, não, lá em cima, entender, identificar quais são os dados e o que é procurado. Eu gosto de anotar. Eu não sou o tipo esforçado lá, nerd, né? Então, eu faço anotações. Tem lá um problema, eu vou lá e anoto. Quais são os dados e o que ele está pedindo no problema. Faço o desenho, começo a pensar assim. Eu não faço nada se não tiver com um lápis e um papel na mão, tá? Então, vamos lá. Mas também tem que respeitar a maneira de cada aluno, né? Porque tem aluno que você dá o problema, o moleque já vem com a resposta. Não sei nem como, né? Mas é assim. Depois, estabelecer um plano para a resolução. Gente, a gente está lidando com criança de 8, 9, 10 anos. O menino vai criar um plano? Não, ele já vai querer responder. Por isso que a gente tem que ir controlando. Olha, já entendemos o problema, certo? Já leu, já chegou num consenso sobre o que é o problema, a gente vai estabelecer um plano. Como a gente vai resolver? Então, ensinar o aluno a buscar padrão, né? Tem uma sequência, tem um padrão, fazer um desenho, prestar atenção nos esquemas, usar conhecimentos anteriores. Porque, olha, eu não vou chegar lá e vou falar sobre um assunto específico antes de dar um problema. Porque ele tem que descobrir o caminho para aquilo, não é isso? Ele tem um conhecimentozinho dele lá, tá? Então, ele vai pegar aquele conhecimento de outros problemas que ele já resolveu, coisas que ele já sabe, que você já ensinou, para resolver aquele problema. E aí, por isso é importante conhecer a turma, e por isso é importante você pensar antes quais perguntas, qual direcionamento você vai dar ali, tá? Aí, estabelecer um plano. Já criou lá um plano como que ele vai resolver, executa o plano. Tá bom. Ele usou as estratégias, a gente tem que falar de estratégia com as crianças. A gente viu alguns problemas agora que tinha uma estratégia de se separar em 2 casos, né? Separou em 2 casos, a gente tem que ensinar isso para os meninos. A gente tem que falar a importância do tempo. Calma, a gente está aqui para resolver. Nós somos os professores, não é? Quem vai falar isso para eles? O amiguinho não vai, né? O amiguinho vai, anda logo aí. Tá, recomeçar e verificar. Isso é muito legal. O aluno está indo por um caminho que não é o melhor. O que a gente faz? Opa, vamos pensar de novo? Começa, gente. Errar, a gente tem que aprender com o erro. Eu sempre questiono muito essa pressa que a gente tem na escola de fazer prova, e prova, e prova, e prova. Eu não consigo, pouquíssimas vezes eu consegui pegar uma prova, entender os erros do meu aluno e voltar para ele e falar assim, vem cá, você está errando porque você não está compreendendo isso, vamos estudar. E não era esse o objetivo da avaliação?
avaliar o que a gente ensinou, não é só medir quanto o menino aprendeu, não, é realmente permitir que ele aprenda com a avaliação. Então, aqui o erro é muito legal, porque a gente está ali com aquela turminha e eles estão ligados. Então, teve um erro, uma coisa assim, poxa, peraí, vamos pensar melhor, usar o erro como um meio de achar uma solução mais adequada e explicar depois. E o que eu acho interessante da aula, assim, por exemplo, eu tenho 10 alunos. Eu trago uma lista com 15 problemas. Eu não entrego a lista toda para eles. Por quê? Aprendi isso na aula. Eles vão para a primeira questão. Ele não entendeu, ele vai para a segunda. Ele vai para a terceira, ele vai para a quarta. Pronto, perdeu o foco. Tá? Se você entrega uma questão de cada vez, ou você escreve no quadro, ou coloca no projetor, uma de cada vez, está todo mundo focado naquela questão. Tá? Isso é muito importante. Eu já vi aulas assim que a gente acabou perdendo o foco, porque o menino tinha um resolvendo a 10ª questão, outro resolvendo a primeira. Não, vamos trabalhar todo mundo junto. Professor trata individualmente com o aluno. A dificuldade desse, a dificuldade do outro, daquele, a gente vai conversando, os grupos são pequenos, né, assim? A gente vai conversando e quando a gente consegue entender o problema, mais na parte da compreensão e no final, a gente pede que algum aluno interessado venha explicar para os outros. Na minha época isso era impossível, porque eu nunca ia ter coragem de ir lá na frente explicar nada, né? Mas hoje eu me surpreendo. Tem uns molequinhos desse tamanho assim que falam, eu vou. E quando ele vem lá na frente, ele pega o giz, o piloto, e explica, o outro fala assim, mas se você fizesse assim, eles começam a discutir o assunto. Eu me surpreendo, eu acho muito lindo. Porque aquele monte de gente, cotoquinho de gente, explicando um para o outro, e da maneirinha deles, não é legal? E eles fazem. Gente, não fazem isso na sua aula lá? É surpreendente. E eles querem. E aí ele se acha o máximo, né? Pronto, ele está com o piloto na mão, já manda até a gente sentar e ficar quieto. Então, ó, tem que executar o plano. Depois que executou o plano, a gente faz um retrospecto do que aconteceu. É como se a gente fosse fazer, analisar e compreender tudo aquilo que foi feito, tá? Para fazer sentido, para realmente construir o conhecimento. Então, olha, a gente pegou tal problema, a gente entendeu, a gente criou esse plano, executou, deu certo? Atendeu lá os requisitos? Deu. Ah, tá. Tem outras maneiras de resolver esse problema? Aí é que eu morro. Por quê? Eu fico 1 hora estudando o problema. Eu vou estudar teoria, eu ponho X, Y, Z, W no negócio e o menino resolve em 2 segundos. E tá certa a maneira dele, tá? E aí, outra coisa. Feito isso, achamos outras soluções. O aluninho veio aqui na frente, ele explicou. A gente tem que ensinar ele a escrever a resposta. Gente, continuo dizendo, o maior problema que eu tenho hoje é o aluno escrever matematicamente a resposta, escrever de uma maneira que outra pessoa qualquer entenda, tá? Eu falo muito que eu tenho que aprender a trabalhar com professor de língua portuguesa, não tive tempo, mas agora vou ter, conversar realmente, o que mais eu posso fazer para a interpretação do texto, o que mais eu posso fazer para esses meninos escreverem a resposta, porque se ele realmente for um cara que vai partir para as Olimpíadas, alguém vai ter que corrigir. Tem os alunos que têm uma letra que nem ele entende, né? E ele, como que ele coloca aquele pensamento dele no papel? Então, se a gente começar lá no nível A, pensa esse menino lá no nível 3, gente. É o máximo, né? Mas vamos lá. Tá bom. Retrospecto. Ver se chegou no tá correto, outros caminhos, relacionar com outros problemas, pode ter, e melhorar as soluções, tá? Esse é o método. De novo, método do Polia lá. 4 passos. Compreender o problema, estabelecer um plano, executar o plano e fazer um retrospecto. Um problema que eu olhei e acho interessante. Da Canguru. Então, olha só. Exemplo. As placas de automóveis são formadas por 4 algarismos.
Considere os algarismos 7, 8, 1 e 4. Qual é o maior número que se pode escrever usando esses algarismos sem repeti-los? Gente, fácil, não é? Você bate o olho fácil, para mim. Agora, pega uma criança lá do 3º aninho, que tem 9 anos de idade, tem palavras ali que ele pode nem estar entendendo, que é algarismo, não é? Então, olha só. Primeiro passo é compreender o problema, não é? Vamos ver. O professor apresenta o problema aos alunos, solicita a leitura e vai fazendo perguntas que estimulem a compreensão do problema. Gente, eu não vou chegar lá e vou explicar aquilo ali. Eu vou fazendo perguntas, eles vão respondendo e aí a gente vai ter uma compreensão. Olha só, eu falo para o menino, o que o enunciado do problema diz? Aí todo mundo fala, falou, pronto, volta. Tá bom, daí eu falo, o enunciado do problema diz que tem 4 algarismos, eu reviso, né? A conclusão daquele, legal. O que é um algarismo? Quando eu pergunto isso, o aluno fala, eu não sei o que é algarismo não. Gente, se o menino não sabe nem o que é algarismo, como que ele vai resolver o problema? Entendeu? Aí alguém lá fala alguma coisa, você fala, isso, olha, algarismo. Tá, como é um número formado por 2 algarismos? Como é um número formado por 3 algarismos? Ó, isso aqui não é só para os pequenininhos não, viu gente? Na escola, você fala para o menino, 9º ano, eu estava dando raciocínio lógico e tinha questões que falavam sobre 3 algarismos, 4... O que é isso, o número de 4 algarismos? O menino, pelo amor de Deus, tá? Aqui nos pequenininhos, vamos lá. Um número formado por 2 algarismos. Você fala, me dê um exemplo de número formado por um algarismo. Aí ele fala, 7. Que lindo, gente. E um número formado por 2 algarismos? Aí o outro dá um exemplo lá, 21. Ah, tá. Mas esses algarismos são iguais? Não, porque ali fala de algarismos diferentes, né? Um número formado com 2 algarismos iguais, 22. Então, a gente vai fazendo perguntas e criando um raciocínio para aquela criança compreender o problema, tá? Aí eu falo, o que o problema pede? Aí ele quer, então vai ter uma placa que vai ter 1, 2, 3, 4 algarismos. Eu tenho que considerar o 7, o 8, o 1 e o 4, né? Só esses. Quais são os outros algarismos, turma? Daí o menino vai, 0, aí eles esquecem o 0, né? 0 não existe para eles. O 0, o 9, o 6, tudo bem, mas ele já sabe que a gente só vai usar esses. Qual é o maior número? Gente, como que eu sei que um número é maior do que o outro? Aí eles vão falar, como que eu escrevo um número maior? Então, quando você vai fazendo as perguntas, eles vão entendendo. Vocês entenderam? Você não tem que explicar só. Ele vai compreendendo com exemplos anteriores, com perguntinhas que você faz. Tá, por isso que eu falei que você tem que preparar a aula antes, de acordo com o nível da sua turma. Eu vou lá e faço todas essas perguntinhas para cada problema. Entendeu? Porque, sei lá, se no dia da aula eu vou estar em Marte e não vou lembrar. Então, eu analiso cada questão. Por quê? No final dessa questão, eu posso introduzir um assunto, não posso? Eu posso mostrar uma outra maneira. Eu posso revisar um conceito. E conceitos importantes, não é? Então, você vai caminhando. Então, aqui, espera-se aqui que os alunos respondam às perguntas e que haja um consenso. Consenso é todo mundo chegar na mesma conclusão. Sobre quais são os dados do problema, o que é pedido, ou seja, qual é a incógnita. Olha só, quando eu falo incógnita, para mim está muito claro que é uma incógnita. Você vai falar para uma criança qual é a incógnita? Ele vai achar que é algum bicho, algum Pokémon, alguma coisa assim, né? Então, não. Você vai perguntando e falando na linguagem deles, tá? Lembra que a gente está falando dos pequenos. Os maiores fica um pouco mais rápido. Segundo passo. Então, o primeiro passo era entender o problema, o segundo era
Estabelecer um plano, né, gente? Tá. O professor solicita aos alunos que elaborem um plano para a resolução do problema. Permite que reflitam e, de acordo com a necessidade da turma, faz perguntas que conduzam as ideias para a resolução, como por exemplo. Então, vamos lá. Eu dei o problema, a gente já entendeu. Eu falo, galera, vamos criar uma estratégia para resolver com calma. Aí eles vão pensando e vão criar a estratégia. Façam um esboço, um rabisco. Tem problema que é muito simples, tem outro que não. Mas eles começam a criar, a pensar naquilo. E o professor não vai, de novo, simplesmente falar qual é a solução, tá? Até porque a nossa solução não pode não ser uma solução fácil para eles. Então, deixa o menino pensar. Então, eu vou lá. Como sabemos que um número é maior ou menor do que o outro? Quais maneiras podemos escrever um número formado por 4 algarismos? E com os algarismos 7, 8, 1, 4? Como é a composição de um número de algarismos, de 4 algarismos em ordens, classes e tudo mais? Eu estou fazendo perguntas, e aí que auxiliam o menino a achar uma solução. Espera-se que o aluno estabeleça um plano de resolução para o problema. É importante que o professor atue junto de cada aluno, vai em cada aluno. A aula de Olimpíada é uma aula diferente, o professor não senta, não fica descansando, e você conversa com todo mundo, até porque eles não deixam, não é? É uma loucura, a festa do crioulo louco. Você vai para lá, vem para cá, e você tem que dar atenção, porque é o que eles querem, uma ajudinha, e não dá resposta, tá? Então, é importante que o professor atue junto com cada aluno, ouvindo e sempre encorajando as ideias. Encorajar, essa é a palavra, a gente tem que agir diferente. E quando perceber que o aluno não está num caminho que leve à solução, que não fale diretamente que ele está errado, a gente tem que pensar a maneira de falar com cada aluno. Tem aluno meu que eu falo, não, está viajando, porque eu já conheço o aluno. Pensa de outra maneira, vá, pense logo. Agora tem aluno que você ainda está conquistando aquela criança. Então você tem que achar uma maneira de falar com ele para ele não perder a motivação. Mas que faça questionamentos que o levem a encontrar um plano de resolução, sem que o aluno perceba que o professor o orientou. Gente, quando o aluno resolve o problema, quando ele está resolvendo, ele tem que achar que é ele que está fazendo isso. Não sou eu, porque ele vai ficar feliz ali, ó. Ele tem que se sentir feliz e interessado em encontrar o plano. Se eu dou a resposta, tem graça? O menino saiu da casa dele, acordou cedo, foi lá e eu dei a resposta para ele. Tá? Então, ele tem que achar que ele é o cara que está fazendo o negócio. A gente está ali só... E muitas vezes eles fazem, muitas vezes eles nos ensinam. É uma troca, né? É um processo. A gente aprende eles também. Se a gente der espaço, né? Passo 3. O professor solicita que os alunos executem o plano. O menino fez lá uma ideia, um plano mirabolante, executa aí. Ih, professor, por exemplo, os maiores. Ele fez uma equação do primeiro grau. Professor, não lembro mais como que era aquele sinal, não tenho mais, com menos, alguma coisa assim. Você vai lá, senta do lado do abençoado e explica. Gente, toda vez que a criança te pergunta alguma coisa, a criança, o jovem, o adulto, que ele te pergunta, que ele está querendo ajuda. É a hora, é a chance que a gente tem de conquistar essa criança, essa pessoa. Então, eu sempre chego na minha aula e falo assim, olha, eu sou a professora mais legal que vocês vão ter, me pergunte tudo, não sabe divisão, multiplicação, qualquer coisa, pergunte para mim. E eles vêm perguntar. Então, quer dizer, muitas vezes o professor que a gente teve ou que eles têm, cria aquela barreira que não permite isso. Então, quando ele está executando, que você está lá disposto a ajudar e fala educadamente, né, ensina o que ele está perguntando, você cria um vínculo com esse aluno. Gente, tem aluno que me manda mensagem, agora esse WhatsApp, manda mensagem meia-noite, 3 horas da manhã. O menino está estudando, manda mensagem. E é um monte, porque ele sabe que eu vou responder. E não é dar a resposta. Eu paro calmamente, com muito tempo que eu tenho,
e escrevo a resposta para aquela fofura, para aquela doçura da minha vida. Eu escrevo, tiro a foto, mando para eles. Mando uma parte do livro, mando isso e aquilo, e eles estão aprendendo. O objetivo não é aprender? Não está aprendendo? Tá? Então, essa é a hora que a gente tem que ajudar. Então, o professor solicita que eles executem seus planos, colaborando com a execução quando solicitado, orientando o aluno a encontrar a solução. Tá bom, o menino chegou lá no resultado. Todo mundo fez, a sala toda fez, aquela bagunça. Vamos para o passo 4. O aluno pede que os alunos verifiquem cada etapa de resolução dos seus planos. É o que eu falei. Ele não fez um plano? Tem o passo A, B, C, D, sei lá. Etapa 1, 2, 3. Vamos verificar, está tudo certinho? Atingiu o objetivo? Encontrou a incógnita? Ah, encontrou. Tá bom. E aqui a parte mais legal que eu falei, que alguns alunos compartilhem soluções diferenciadas com a turma, tá? Gente, eles têm muitas ideias. E quando é que a gente realmente aprendeu matemática? Vamos aí. Quando é que a gente realmente aprende alguma coisa? Quando a gente vai ensinar, não é isso? Muitas vezes a gente estuda, pega um problema e não consegue resolver, né? Mas quando você vai ensinar alguém, aquilo não fica consolidado? Então, a gente tem que dar essa oportunidade para os meninos, tá? É muito interessante mesmo. Eles vêm e explicam da maneira dele e explicam as soluções diferenciadas. Quando a gente faz correção das provas do OBMEP na escola, do PIC, tem até isso. As soluções diferenciadas a gente manda porque tem que ser analisado. Não é só a nossa solução que vale, tá? Tem várias maneiras de resolver. Isso continua sendo um grande problema. Os professores acham que é só aquela solução. Meu filho, também não ensino ele, porque a gente não vai dar certo, né? Mas ele chega lá, o professor deu errado, porque ele não fez da forma como o professor queria que ele fizesse. Gente, não é assim, essa matemática não existe mais, tanto na sala de aula quanto no treinamento de Olimpíada. A gente tem que olhar o aluno, olhar o pensamento dele, se colocar no lugar dele, tá? Então, a gente pede que alguns compartilhem soluções diferenciadas com a turma, inclusive os erros, lembra? Aprender com os erros, sugestões e aplicabilidades. Feito isso, o professor pode revisar conteúdos utilizados pelos alunos nas soluções dos problemas. Olha só, esse problema aqui, gente, dava para a gente falar sobre sistema decimal, dava para falar sobre números crescentes, decrescentes, sequência. Quanta coisa não dava para trabalhar nesse probleminha que a gente viu aqui simples. E aqui, nessa hora, o menino já não foi conquistado? Ele não está interessado? Tá? Aí, o que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Dúvida aí? Tá, parece que é difícil, não é? E funciona. Quem já trabalha com Olimpíadas sabe que funciona. E mesmo com os pequenininhos, na linguagem deles, funciona, tá? Eu não vejo outra maneira. Eu vejo professores que vão lá, jogam, não funciona. Não tem isso, né? A gente tem que realmente participar do processo sem dar resposta para eles aprenderem a pensar e seguir caminhos diferenciados, tá? Então, olha só. O que eu oriento vocês a fazerem, tá? Tem lá o livro do Polia, A Arte de Resolver Problemas. Já viram? Já viram esse livro? Tá? Que é bem legal para entender melhor essa metodologia. Tem a minha dissertação de mestrado, que tem muitos problemas, muitos exemplos. Eu fiz, para cada problema, acho que tem quase 100 problemas, eu coloquei lá quais perguntas o professor poderia fazer, o que conduzir. E coloquei também, vocês já tiveram contato com a BNCC, né? Então, coloquei lá quais os itens da BNCC que poderiam ser discutidos nessa aula aí, que você elaborou com aqueles problemas, para cada problema, tá? Tem essa outra dissertação que eu encontrei
Resolução de problemas como uma estratégia didática para o ensino da matemática, bem legal. Olha aqui, Carneiro, Olimpíadas de Matemática. Uma porta para o futuro, dicas para montar um projeto e 50 problemas de treinamento para iniciantes. Esse material é muito rico. Galera, ele fala até como selecionar os alunos. Você quer montar uma equipe de treinamento de Olimpíadas? Olha, faça uma seleção, faça isso. Você tem que conversar com o diretor da escola, você tem que ter uma mini biblioteca. Entendeu? Ele fala passo a passo como a gente começar a trabalhar com essas crianças. Eu acho que o maior problema que a gente tem para trabalhar com o nível A é que a gente não tem muito material. A gente só tem as questões da Canguru e tem as questões da UBMEP, desses 2 anos, do nível A, né? A gente tem que criar mais material. A minha dissertação tem essas questões discutidas, muitas delas, mas a gente tem que achar mais material. Eu procurei muito, não achei. Mas a gente tem que fazer, então. Se não tem, a gente faz, não é? Adequado para os nossos alunos, tá? Esse material do Carneiro é muito legal para quem quer começar a trabalhar com os alunos, tá? Aí, no site da UBMEP, tem provas anteriores. Já olharam lá? Tem a solução das provas, tá? Provas anteriores da Canguru. Também é só entrar. Internet hoje é tudo, não é? Entra na internet e acha essas provas. Poxa, minha escola não quer se inscrever. Meu filho estudava numa escola particular que a escola não queria se inscrever porque tinha que gastar dinheiro. Meu Deus. E eu dava aula na escola, que é pior. Aí eu fui lá e peguei uma prova anterior e apliquei na escola, né? Poxa, como que meu filho, logo o meu, não vai fazer uma prova? Então, a gente tem outras maneiras de fazer. A gente não pode só, a diretora não quer. Gente, a gente tem que se virar e achar um jeito disso acontecer, tá? Eu sou muito assim, não dá para a gente ficar só esperando e colocando barreiras. A gente vai e acha uma maneira de fazer o negócio. Se não tem dinheiro para pagar, a gente pega uma prova anterior, conversa. Tem muita gente que está interessada nesse processo e a gente busca ajuda para fazer, tá? Então, provas anteriores, portal da matemática. Então, aqui, para os alunos maiores. Vocês já olharam o portal da matemática? Tá. Já olhou? Da UBMEP. O portal da matemática mesmo da UBMEP. É muito interessante. O aluno tem 6º ano. Você entra lá no portal, que é Portal do Saber, tem a parte da matemática e a parte da física, e tem umas outras questões interessantíssimas. Entra lá na matemática. Está lá, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, e ensino médio cada ano. Quando você entra num ano, você entrou no 6º ano, tem lá todos os assuntos que a gente ensina na escola. Não é só no treinamento da Olimpíada. Poxa, eu sempre falo para os meus alunos, hoje está na moda os alunos ficarem assistindo videoaula no YouTube, né? Videoaula no YouTube. Pô, já que vai assistir videoaula, pelo menos assista a videoaula que já está tudo certinho, que está organizado e elaborado. Então, a gente tem que usar isso. Esses materiais que a gente usa nos treinamentos estão indicando as videoaulas para assistir. Eu assisto, faço eles assistirem, mas a gente tem que tornar isso um hábito, tá? É muito legal para preparar a aula, até porque quando você começa a trabalhar mais com isso, você vai entendendo as questões, aí você já está ligando com as videoaulas, né? Então, tem que usar o portal. É muito bom mesmo, muito legal. E eles gostam, tá? E até os grandes. O menino tem lá dúvida em operações com frações. Eu falo, olha, eu vou te explicar, tá? Mas você assista lá a videoaula, ele vai, assiste e consegue resolver. Aqui, resolução de problemas na sala de aula, uma proposta da UBMEP. Também tem o link lá disponível. E o Dante, que tem esse livro que fala sobre a resolução de problemas. Então, de novo, a minha orientação. Resolver problemas, o professor atua de uma maneira diferente, ele atua de uma forma participativa, que ele orienta os alunos, fazendo perguntas e direcionando a construção do conhecimento. A gente tem que se preparar e é muito legal. A gente tem que cada vez mais divulgar isso, convidar os nossos amigos pedagogos, eu vi que a moça ali, os nossos amigos pedagogos, a participar desse mundo da matemática, porque quanto mais cedo começar, mais longe, mais facilidade eles vão ter na vida, na escola e para seguir seus estudos, certo? Dúvidas? Alguma? Dúvida?
Então, treinamento para pedagogo. Para você. No caso, eu sou matemática. Sim. Olha, para você treinar os alunos, quase não tem. Não vi. O que eu tenho visto é alguns cursos de aperfeiçoamento para pedagogos em matemática nas universidades federais, que é legal. Mas tem que achar. Ou criar um. Não é? A gente pode fazer um curso. Eu oriento muito o pessoal, os meus amigos lá, estudantes de matemática, a participarem de um treinamento. Vai lá como voluntário. Eu fui como voluntária. E você começa a ver como funciona e você começa a aprender. Tá? Eu acho que é bem mão na massa mesmo. Tá? Ainda a gente não tem nada formado. Mais alguma coisa? Gabriel? Tá quieto aí? Então tá. Tem alguma coisa na internet? Não. Então tá bom. Pronto. Obrigada, gente.